Consegui! Bom dia, façamos todos um excelente dia. Que dia especial! Hoje nós vamos para a lição 69. Hoje nós vamos para a lição 69. Que dia mais que especial! Dia 10 de março de 2023. Eu acredito que já rompemos 20% do ano. Acho que sim. E tem sido muito especial estar aqui com vocês. Vamos dar 2 minutinhos para o Instagram enviar a notificação para a galera. Você que está aqui no Clube 555, parabéns pela decisão. Eu tenho certeza que cada livro, cada vídeo, cada filme, cada resumo, cada áudio que a gente vai começar também a movimentar esse sistema de áudio vai iluminar cada vez mais a tua mente para a tua compreensão sobre a sua real identidade. O desejo de criar um clube surgiu justamente pela necessidade de que a gente não perca o foco, sabe? Para que nós tenhamos um referencial, um lugar onde pessoas caminham conosco no mesmo propósito, tá bom? E eu tenho certeza que todos nós que estamos lá, que estamos nesse clube aqui, né, na live, porque eu tô falando no ao vivo e acabo divergindo aí nas palavras, mas eu tenho certeza que caminhar junto no mesmo propósito faz com que a nossa segurança ela seja cada vez maior, sabe? Quanto mais generais, princesas do Senhor nós despertarmos, mais essa luz, né, cresce e se amplifica, tá bom? A nossa lição de hoje tem por tema, ideia central, o reconhecimento de paternidade. Nossa! Tem muito mais a ver com você do que com o seu pai. Reconhecimento de paternidade. Essa é a ideia da nossa lição de hoje. E nós vamos já começar, né, relembrando um pouco do que foi dito ontem, que foi sobre as mágoas. E eu já quero lembrar para você que as mágoas escondem a luz do mundo em você. As mágoas, elas ofuscam a tua luz, e uma luz ofuscada, uma luz bloqueada, ela não consegue ter direção, ela não consegue te mostrar a direção. Então, como a gente viu ontem, se você não assistiu a live de ontem, eu te convido a ir lá e vê-la, que tem por tema o amor não é coisa de menino. Então, tem muita ligação essa questão de reconhecer a paternidade com a eliminação das mágoas de dentro do seu coração. Por quê? Porque nós precisamos acender essa luz. E para acender essa luz,
nós precisamos tirar as caixas de mágoas que estão lá dentro. Tirar as caixas de mágoa é abrir espaço para que a luz reflita, tá bom? E aí, fazendo isso, quem estava ontem comigo, hoje já vai ser muito mais claro esse vídeo, essa live. Por quê? Quando a gente retira as mágoas, a gente consegue algo precioso, que é a conexão autêntica com o Pai. E isso vai fazer com que nós venhamos entender qual é a nossa origem. Reconhecimento de paternidade é saber qual foi a sua origem. E eu escuto algumas pessoas, né, que já estão bem lá na frente, né, em questão de desenvolvimento humano, bem mais maduros espiritualmente do que eu, e eu já ouvi alguns, 3 ou 4 falando a mesma coisa. Então, sabe, é algo que vem, é uma crença que vem se sustentando e vem ficando forte. Então, o relacionamento, eles dizem assim, o relacionamento que eu tenho para com o meu pai terreno, meu pai biológico, né, reflete o relacionamento que eu me permito ter com Deus. A visão que eu direciono para o meu pai da terra, o meu pai, né, biológico, meu pai que lançou a semente na minha mãe e me fez nascer, é um reflexo daquilo que eu transfiro para Deus, certo? E eu fiquei pensando nisso. E, assim, eu tava numa sessão de terapia. Eu fiz terapia de grupo em 2022. 2022? Foi. Início do ano de 2022, 6 meses de terapia em grupo. E aí veio também essa fala, né? O tratamento, sabe? Aquilo que você vê em Deus é um resultado do que você vê em seu pai. Muitas vezes o pai não foi um pai presente e aquele filho teve uma percepção paterna de que era muito difícil ter acesso àquele pai. E aí, quando ele tem um relacionamento com Deus, ele percebe Deus como algo distante, difícil, como um ser que é preciso se esforçar muito para ter acesso a Deus, sabe? Um filho que teve a presença do pai escassa, ausente, teve um pai ausente aqui na Terra, ele terá dificuldades de se conectar com Deus, porque ele tem a percepção de pai como algo que é preciso muito sacrifício para ter acesso. E isso eu tô falando que foi o que a pastora, né, que é terapeuta, transmitiu para nós. E aí, naquele momento, foi ano passado isso, eu passei a questionar essa declaração de que o relacionamento do pai biológico é um reflexo do que você transmite para o seu relacionamento com Deus. E eu comecei a questionar isso porque eu não aceitava essa declaração pelo fato de que eu me achava muito bem relacionada com Deus, apesar de não ter um bom relacionamento com meu pai. Qual é na verdade, o sentido de não ter um bom relacionamento? Eu não tive um pai presente.
eu não tive um pai que, tipo, me viu crescer e tal, que conviveu comigo, que brincou comigo, que me passou segurança. Eu já contei aqui, né, a minha experiência com a figura masculina. Então, eu não tive. E só um minutinho, rapidinho. Só um minutinho, rapidinho. Eu tenho que aprender a anunciar a live. Por quê? Às vezes o pessoal não entra porque a plataforma não entrega, não notifica. E aí eu já começo e esqueço de compartilhar que eu estou ao vivo. Eu tava colocando aqui pelo menos em um grupo que eu estou ao vivo, que foi o meu grupo da mentoria, que é o pessoal que está caminhando realmente junto comigo. Bom dia! É Mari, né? Eu acho, é Mari. Céu de chocolate, eu vou gravar. Bom dia, Flor. Compartilha a live com a galera para elas virem para cá, saber que a gente está aqui transbordando, falando de algo muito especial, que tenho certeza que vai destravar aí muito a nossa vida, né? Não só a de vocês, mas a minha. Como eu sempre digo, essa live aqui começa tratando a mim, para depois ela fazer sentido na vida de outras pessoas, tá? Então, é isso. Compartilha a live e volta. Então, nossa ideia central de hoje é o reconhecimento de paternidade. E eu tava dizendo, Eita, biscoitinho! Benjamin acordou. Bom dia, meu amor. Acordou ou não? Ai, deita aqui no meu colinho, deita. Pronto, fica aqui quietinho, viu? Sobre o reconhecimento de paternidade. E aí, eu fiz terapia ano passado em grupo, né? E a pastora falou algo assim, que o relacionamento que eu tinha com o meu pai biológico era um reflexo do que eu me permitia ter de relacionamento com Deus. E naquele momento aquilo não fez muito sentido para mim, porque eu me sentia muito íntima de Deus. Eu sempre tive, desde quando eu me posicionei, né, espiritualmente, eu tinha minhas rotinas de leitura, servia e tal, né? Tinha o hábito de fazer o que era para ser feito, enfim. E aí aquilo que ela falou criou uma dúvida na minha cabeça. Só que eu comecei a questionar o motivo pelo qual ela estava falando aquilo, né? Apesar, né? Afinal de contas, ela sabia mais do que eu, ela estava num patamar maior do que eu, ela estava ali me ajudando a sair daquela fase ruim que eu estava vivendo, né? E aí eu não bloqueei, a informação. Eu falei, eu quero saber como é que eu tenho tratado Deus, já que eu não tive meu pai presente, já que eu realmente tenho, de certa forma, um bloqueio de paternidade. Eu quero entender como é que eu me relaciono com o meu pai para eu enxergar Deus da forma que eu enxergo. E aí eu fiquei questionando isso, porque eu me achava, né, tipo assim, uma boa filha para Deus, né, mas não tinha no meu coração uma liberação para o meu pai biológico, né. É tanto que depois que eu fui lendo na Bíblia, tem muitas declarações que tem uma declaração, né, que eu me lembro, que o Senhor Jesus fala assim, ninguém na terra você tem que chamar nem de pai nem de mestre, só existe um mestre e todos os outros são seus irmãos, e pai é só Deus. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aquele negócio ficou mexendo comigo, e eu falei, meu Deus, o Senhor vai ter que me ensinar, porque se existe em mim uma trava relacionada
a presença do meu pai, né, do meu pai biológico, porque meu pai e minha mãe se separaram, eu era bebê ainda, eu tinha 1 ano e pouco, acho que eu não tinha nem 2 anos ainda. E assim, eu comecei a voltar lá para analisar meu relacionamento com meu pai. Apesar do meu pai não estar junto com a gente, né, em família, ele teve outra família, né, constituiu outra família, e apesar disso, eu sempre amei demais o meu pai. Sempre. Então, as memórias que eu tinha do meu pai era de passar o fim de semana com ele, ir para o Parque da Lagoa, onde eu morava tinha uma lagoa, e aí a gente ia de 15 em 15, sei lá, né? Não sei, todo mês. Mas as memórias que eu tenho dele são todas memórias muito boas, raras memórias ruins, raríssimas. E eu não carregava as memórias ruins que eu tinha, apesar do meu pai não ter sido um pai presente, apesar de eu não ter tido uma referência masculina, apesar de eu ter realmente necessitado e crescido com muita insegurança, eu não tinha mágoas do meu pai. E aí eu comecei a ver como que eu tratava Deus. Só que eu entendi o que ela estava falando. O fato de eu não ter o meu pai presente e ser insegura, eu queria agradar todo mundo, eu queria fazer tudo que todo mundo achava, ou que eu achava que era agradável para que as pessoas me aceitassem. Então, eu descobri que realmente eu não tinha um bloqueio de amor com Deus e nem de... como é que fala? De confiança não, de acreditar, né? Porque na palestra, ela falou assim, muitas vezes um pai ausente faz com que você não acredite que Deus exista. Por quê? Porque você não tem uma figura paterna terrena para acreditar, então você olha para Deus e você vê algo impossível existir esse Deus. E aí eu falei, não, mas eu acredito em Deus, eu não tive pai presente, mas eu acredito nele. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque na minha mente eu sempre guardei as percepções positivas do meu pai, mesmo ele sendo ausente. Então, quando eu me conectei com Deus, eu olhei para Deus e eu dizia para mim, né? Muitas vezes ele não vai me ouvir, ele não vai me responder, mas eu sei que ele tá lá. E era a mesma coisa que eu falava pro meu pai biológico. Então, começou a fazer sentido. A referência que você tem do seu pai biológico, ela reflete a referência que você tem com o seu pai real, Deus, sabe? E aí eu até questionei isso a ela, mas não tá invertido isso? Eu não deveria olhar para o meu pai biológico da forma como eu vejo Deus? Porque é esse o treinamento que eu quero fazer na minha cabeça. E essa pergunta ficou sem resposta no dia. E eu passei a questionar ainda mais isso. E eu acho que hoje isso vai, sabe, de alguma forma, iluminar sua cabeça. Para que a gente faça um reconhecimento de paternidade real. Será que não está invertido isso? Tudo bem, o pai biológico, ele acompanha o filho, para acompanhar, né? Ele treina o filho aqui na Terra. Mas antes dele ser o nosso pai, antes de tudo, Deus já era o nosso pai. Nós já estávamos com Deus antes que tudo fosse formado. Né? A palavra de Deus diz que antes que céu, terra, mato existisse, nós já estávamos com Ele. Então, nós existimos antes da fundação da terra. Teu Espírito veio daquele que criou todas as coisas. Então, antes de tudo, Deus, Ele é o primeiro da nossa vida. Será que eu não estou contradizendo isso? Querendo transferir, né, uma referência que, na verdade, teria que ser a de Deus na minha vida? Enfim, e aí, assim, bom dia, Núbia, seja bem-vinda. Compartilhe a live com suas amigas, com as pessoas que você ama. Nós estamos aqui falando sobre reconhecimento de paternidade. E o fato da gente não reconhecer Deus como nosso pai
faz com que a nossa trajetória realmente seja um pouco mais difícil, né? E eu tô aqui contando justamente de como que essa questão entrou na minha cabeça. Foi ano passado, quando eu ouvi alguém me dizer assim, a referência, a visão que você tem do seu pai biológico é a que você espelha em Deus. Porque como que você pode acreditar em algo que você não vê, se você não acredita naquele que você vê, né? Que é seu pai terreno. E eu tinha bloqueio de paternidade, né? Porque eu não tive meu pai presente. Meu pai se separou da minha mãe muito cedo, enfim. Só que quando eu ouvi essa fala, eu questionei. Eu falei, mas não está invertido isso? Não é a visão que eu tenho de Deus que eu tenho que transferir para o meu pai? Mas aí eu fui entendendo, né? Porque, na verdade, a gente nasce imaturo. E é responsabilidade do ser humano paterno, né? Do pai e da mãe, treinar a criança para o reconhecimento de paternidade divino. E eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso e fazem isso. Acho que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos pais têm essa consciência de que realmente nós não somos os pais dos nossos filhos. Nós somos os treinadores deles, mas o pai deles se chama Deus, o Eterno, o Altíssimo. E quando a palavra de Deus diz que nós não somos e nunca fomos órfãos, isso significa que, independente da raiz, né, biológica que a gente tenha, nós somos descendentes, extensões do Criador. E isso nos leva a honrar os seres humanos que nos trouxe ao mundo, mas não desvincular a paternidade que é dele, de Deus, nas nossas vidas. E isso destravou a minha mente com relação à cobrança de que, por que meu pai não me acompanhou? Por que meu pai não me ensinou isso? Por que eu tive essa experiência ruim com homens, né? E que me fez bloquear a paternidade na minha vida. Porque eu estava, e infelizmente, né, eu não fui treinada para reconhecer Deus como o meu pai. E reconhecer Deus como seu pai vai fazer você olhar para qualquer ser humano como seu irmão. E isso é muito especial, muito. Eu tô impactada de verdade, eu nem sei, sabe, aonde isso vai chegar. Mas essa é a realidade. Você precisa hoje reconhecer a paternidade de Deus na sua vida. Ele é o seu pai. O cara que né, germinou uma semente no ventre da sua mãe, ele foi um instrumento de Deus para você vir aqui e cumprir o seu propósito. Então, hoje, né, eu falo isso publicamente, eu sou extremamente grata ao meu pai, José Eduardo, por ele ter sido um instrumento do meu pai eterno para eu vir a esse mundo. Igualmente, a minha gratidão é direcionada à minha mãe, porque deu o ventre dela ao meu pai eterno para que eu viesse ao mundo. Olha a excelência de Maria, né? Maria, ela teve Jesus através do Espírito Santo, né? Ela teve Jesus através do Espírito Santo. E Maria, por muitas, né, situações, ela tentou tomar a autoridade que era de Deus, assim, né, na questão da criação de Jesus. Mas Jesus, como ele já tinha a identidade paterna dele, né, que era o Espírito Santo de Deus, Jesus sempre lembrava ela, mulher, o que tu tem comigo? Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai. E tem o versículo que fala, eu achei, sabe, sensacional. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas depois eu posso compartilhar com vocês. Que Jesus fala assim, não chame ninguém de mestre, só tem um mestre. Todos os outros são seus irmãos. E nem pai. Pai é Deus, meu pai é Deus.
E isso não exclui a figura dos nossos pais terrenos. Isso não exclui, mas isso faz com que a gente tire um bloqueio de referência. Seu referencial é Deus. Aquele que vai te mostrar o caminho é Ele. Se você tem filho pequeno igual a mim, hoje eu entendo completamente. Deus mandou essas crianças para eu treinar, para meu esposo treinar. Nós não somos donos dos nossos filhos. E eles não devem nunca alicerçar, sabe, a vida, a confiança deles em nós, mas em Deus. Transferir sempre isso. Sempre. Aqui em casa a gente começou esse exercício. Muitas vezes eles ficam brigando para dizer assim, quem é a mamãe é de quem? Ah, mamãe é minha e papai é seu. Não, mamãe é sua e o papai é seu. Eu falei, eu não sou de ninguém. Eu sou de Jesus, o meu pai se chama Deus. Aí ele, mas mamãe, e papai? Eu falei, papai vai treinar você para você olhar para o seu pai de verdade que está lá no céu. Aí respira fundo. Mamãe é de Jesus. Aí sai e vai brincar e vai fazer as coisas. Eu entendo que muitas vezes parece pesado, parece, né? Nossa, pra que assim? Não é pesado, porque hoje eu tenho 30 anos e eu passei a minha vida inteira achando que eu tinha uma dívida com os meus pais. E você não tem dívida nenhuma com seu pai nem com sua mãe, você tem que honrar eles vencendo, honrar eles cumprindo seu propósito. É isso que significa honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias aqui na terra. Cumpra o seu propósito, porque aí a semente que seu pai germinou dentro da sua mãe vai ser honrada, né? O fato dele ter sido um instrumento. Eu tenho essas idas e voltas. Sim. Eles fizeram o melhor que podia. Quando aceitamos isso, tudo muda. Sim, eles fizeram o que tinha que ser feito. E eu acredito assim, o máximo que eu consegui dar de instrução para as minhas crianças vai ser o meu melhor. Se eu estou aprendendo hoje, eu não posso me privar de ensinar. Mas quando eu olho para trás e eu vejo o nível de instrução dos meus pais, eu percebo de verdade que eles deram o melhor que eles podiam. Quando eu olho mais um pouco para trás, experimenta fazer esse exercício. Eu fiz isso no papel. Eu escrevi a minha árvore genealógica até onde eu consegui, que foi até acho que foi até minha bisavó, porque foi até onde a gente tinha informação. E eu fui escrevendo. Eu, Keila, sou filha de Rubenilda e José Eduardo. Aí eu comecei a discriminar ali o nível de instrução da minha mãe, o nível de instrução do meu pai. De onde veio minha mãe? Minha mãe veio, né, da minha avó e do meu avô. Quem foi meu avô e minha avó? Meu avô era alcoólatra. Minha avó se separou do meu avô porque ela não aguentava mais a violência. Meu avô adulterou com a irmã da minha avó, largou a minha avó e foi viver com a irmã dela. Então, minha mãe, muito provavelmente, tem um bloqueio extremo de paternidade porque ela se sente traída pelo pai. Ela se sente traída pelo pai e aquilo que gerou nela a raiva com relação ao sexo masculino. Então, quando eu voltei para trás, eu falei, poxa, minha mãe, ela não tinha como escolher um bom partido, porque ela não teve referência masculina. E ela transferiu isso para mim. Eu também não tive capacidade de escolher um bom partido, porque eu não tive referência nem paterna, nem de avô. Entenda, se você voltar um pouquinho para trás, só para pegar a lição, você nunca mais vai culpar seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia pelo que fizeram. Você vai entender que eles deram o melhor que podia. Mas você hoje está ouvindo a verdade, sua mente está sendo iluminada, não tem motivo para você passar isso para os seus filhos. Não tem motivo para você continuar carregando isso. Libera, a gente falou isso ontem, libera. As mágoas, elas fazem com que a sua luz não seja acesa. Libera. E reconheça o Pai eterno que é o seu Pai de amor. Entendeu? Ele é o nosso Pai.
E aí eu fui até a minha bisavó, que foi a mãe da minha avó materna. Então, minha avó materna sempre foi muito guerreira, teve que trabalhar, teve que deixar os filhos sozinhos em casa, entendeu? Então, ela criou uma couraça, né? Uma barreira com relação ao masculino. Por quê? Porque ela foi traída, porque ela foi deixada, né? Ela criou também uma desconfiança até com a família, então não tinha. Você tem uma ideia? Todo Natal na família da minha avó tinha uma briga. Todo Natal era tipo assim, marcou o dia 24 de dezembro, não, hoje é o dia de esbagaçar, vamos separar essa família de novo. Aí depois virava o ano e começava o ano todinho tentando reunir todo mundo. Quando chegava no Natal, separava todo mundo. Por quê? Ela tinha instalado na cabeça dela que família não é para se confiar. Tá entendendo? Então, quando eu olho para trás, eu vejo que muitas vezes eu vou estar inclinada a não confiar nas pessoas. Mas eu preciso desbloquear isso, criar uma nova crença, mudar o meu legado. E é isso que eu estou fazendo. Como? Treinando meus filhos. Quando eu treino meus filhos, eu treino a mim mesma, eu curo a minha alma, porque eu digo, aquilo que passou lá não vai perdurar na minha vida. Eu vou fazer a minha história dar certo. Alguém criou um bloqueio lá atrás, eu vou quebrar esse bloqueio. Eu sou agora o agente de milagres dessa geração. E é impactante, mas como que a gente consegue fazer isso? Reconhecendo que que nós somos descendentes de Deus. Entendeu? Se eu não reconheço isso e fico transferindo sempre a minha história para pessoas, eu vou repetir a história de pessoas. Mas se eu reconheço Deus como meu Pai eterno, meu Pai de amor, eu vou reprisar aquilo que Ele ensina. Eu vou perdurar aquilo que está escrito. Né? A palavra diz assim, pais, não provoquem ira nos seus filhos. Se eu reconheço Deus como meu Pai eterno, eu vou cumprir isso na vida dos meus filhos. Eu não vou repetir, né, as atitudes que minha mãe, meu pai, né, meus tios tinham comigo, de chegar e pirraçar, de chegar e, sabe, colocar apelido, de obrigar a fazer coisas que não queria. Não, eu não vou provocar ira no meu filho, eu vou ensinar ele por que ele tem que fazer aquilo. E isso só acontece quando eu reconheço quem é o meu pai de verdade. Por isso que eu falei assim, será que não está invertido? Será que não é a imagem que eu tenho de Deus que eu tenho que transferir para o meu pai biológico? E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer isso de verdade. Foi quando eu liguei para o meu pai e falei, pai, preciso da tua bênção. Nossa, foi libertador isso. Foi libertador. Isso foi... Deixa eu ver, meu Deus. Foi em dezembro. Dezembro foi um mês de muitas coisas. Parece que eu vivi, sei lá, um ano em dezembro. Só em uma semana de dezembro. E aí eu liguei para meu pai. Eu falei, pai, tô precisando da tua bênção. Meu Deus, eu sinto falta do Senhor. Eu preciso do seu amor. Só em palavras fala assim, eu te abençoo, minha filha, para eu seguir minha vida em paz e feliz. Porque você me colocou no mundo e eu sou grata porque você me botou no mundo. E aquilo ali foi, sabe, foi um transbordo tão gostoso, porque o que eu via em Deus, eu transferi para Ele. O que eu via, o que eu sempre vi em Deus, no Deus que faz milagres, no Deus que transformou minha vida, no Deus que abriu os meus olhos, que me fez entender o que estava escrito na Bíblia, eu transferi para meu pai biológico, em palavras. E eu lembro que eu falei assim para ele, por favor, pela última vez eu não vou te pedir mais nada, só me abençoa, só fala assim, filha, você tá liberada para ser feliz, eu quero ser feliz, pai, me libera. Aí, o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Ele falou, filha, eu te amo tanto, e aí ele começou a falar, eu te amo tanto, eu sei que eu não falo, eu sei que eu não sei falar, eu sou matuto, eu sou da roça, eu sempre quis ter você por perto, não dei certo com sua mãe, mas eu nunca desejei ficar longe de você, eu nunca desejei brigar por causa disso e daquilo. E ali, o meu pai foi curado também. Talvez ele carregasse uma mágoa do afastamento que foi gerado com a separação, né? E eu nunca ia saber disso se eu não tivesse tomado uma iniciativa. E eu volto a lembrar vocês, eu já falei isso, eu vou falar de novo.
O mais sábio é aquele que toma a iniciativa sem orgulho. Seja a pessoa mais sábia da mesa. Saiba começar e encerrar assuntos. Saiba resolver as coisas. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, você não fica deixando problema para depois, não. Você vai lá, resolve e segue em frente. Nem sempre a gente vai alcançar o coração das pessoas, nem sempre a gente vai transformar a vida das pessoas, mas transforma a sua vida. Transforma a sua vida e tá tudo certo, e você vai alcançar quem realmente é necessário e está dentro do seu propósito alcançar. Entendeu? Hoje nós temos mais 3 pessoas na live. Bom dia! Eu acho que foi a pastora Cíntia que entrou aí, não foi? Seja bem-vinda, meu amor. Se puder, compartilhe a live com mais pessoas para que o Instagram entenda que a gente está aqui transbordando o amor de Deus, tá bom? Mas eu vou me conter um pouco para que vocês possam digerir tudo que foi dito, tudo que foi falado, sabe? Tentar hoje, sabe? Eu compreendo demais, eu compreendo. Se você me falar assim, Keila, eu não gosto do meu pai biológico, ele foi violento, ele foi isso, ele foi aquilo. Eu conheci uma pessoa que ela foi abusada pelo próprio pai biológico, né? E aí, só que essa pessoa, ela transformou a minha vida. Porque assim, eu fui abusada por outro homem, mas eu ficava, sabe, pensando como que pode Deus, o cara que gerou aquela vida, fazer isso e tal. E aí, ela falou exatamente o que eu tô falando pra vocês. Eu perdoei ele porque eu entendi que ele foi apenas um instrumento de Deus para me colocar no mundo. Eu tenho até vontade de chorar. E a cura daquela pessoa me curou. Porque é nítido, assim, muitas vezes a gente sente ódio, né, de abusadores, a gente sente ódio de pessoas que fazem isso. E a fala daquela mulher, que foi mais ferida do que eu até, foi muito incrível. Ela fala assim, sabe por que eu perdoei ele? Porque eu entendi que ele cumpriu o propósito que Deus deu a ele, que foi me colocar no mundo. Se ele não teve, né, o controle, se ele não teve, né, de alguma forma o escrúpulo, é porque de alguma forma ele também já foi ferido antes. Ninguém fere alguém se não estiver ferido. E aquilo, meu Deus, eu fiquei assim, caramba. E ela repetia, só fere quem é ferido. Então, quando eu entendi que ele tinha feridas maiores do que a que ele estava abrindo em mim, eu perdoei. Eu perdoei e pedi para Deus, Pai, me adota como tua filha, porque eu não tenho um pai aqui na terra. E eu falei, meu Deus, como que pode? E assim, eu chorava do início ao fim, ouvindo aquilo. Mas é real. Eu até falei assim, foi muito fácil para mim perdoar as pessoas que me abusaram, porque eu não convivo com elas mais, né? Tipo assim, passou, eu segui em frente, liberei o perdão, não quero, sabe? Não tenho acesso. Mas e seu pai, né? Que você vai cuidar e tal, idoso, não sei o quê. E ela cuidou do pai até o fim da vida dele, né? Até o dia que ele morreu. Ela cuidou dele. E o pai dela só se arrependeu no leito de morte. Só quando ele estava no leito de morte foi que ele pediu perdão à filha. Imagine, cara. Então, reconhecer a paternidade de Deus na sua vida vai mudar tudo. Porque você vai deixar de transferir a responsabilidade que é de Deus, de cuidar de você, de te amar, de suprir suas necessidades, de prover aquilo que você precisa, de te dar confiança, segurança, amor, de suprir tudo isso. Você transfere para Ele e você libera as pessoas. Libera as pessoas. Tá bom? Deixa eu ver. O nosso primeiro encontro que temos é a partir da vida. Isso. O nosso primeiro encontro que temos com Deus é a partir da vida dos nossos pais. Sim, sim. Mas infelizmente tem pais que não têm sabedoria, né? E aí, por exemplo, eu fui o resultado de pais que não tinham comunhão com Deus. Então, como que eles podem me ensinar algo que eles não sabem? Por isso que a gente tem que ter empatia pelos pais que não têm sabedoria para treinar seus filhos.
E quando eu entendo isso, eu tenho que me tornar a referência, eu tenho que ensinar e treinar meus filhos a serem pais que vão treinar os filhos para reconhecer a paternidade de Deus, você entende? Né? Então é incrível isso vai libertar a nossa mente, a gente parar de transferir a responsabilidade que não é do ser humano, é de Deus, entrega para Ele. Né? Eu sei que aqui a gente já é adulta, né? Eu tenho 30, não sei a idade de vocês, mas todos nós aqui já somos adultos. Então a gente liberar, né? Liberar os nossos pais, agradecer por eles terem sido esse instrumento maravilhoso que nos deu a vida, a gente está aqui. Eles já fizeram tudo que eles podiam por nós. E é isso que significa honra teu pai e tua mãe. Seja feliz, isso é honrar teu pai e tua mãe. Prospere, essa é a honra que teu pai e tua mãe precisam, porque eles vão olhar pra você e vai ver assim, poxa, eu coloquei esse ser no mundo e ele tá vencendo, tá brilhando, tá iluminando. Independente do que eu fiz. Ele está honrando a semente que foi plantada. Vivi esse processo de liberar perdão e cuidar de meu pai em seus últimos momentos, foi libertador. Eu imagino. Eu sinto um desejo imenso de reencontrar meu pai. Meu pai mora longe, mora no sudoeste da Bahia. Mas diariamente isso vem na minha cabeça. Porque eu sinto hoje, sabe, que tipo assim, é muito mais sobre o que eu tenho para transbordar na vida dele do que o que eu tenho para cobrar dele que ele não fez. Não importa mais. Já foi, já venci. Né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de hoje. Meu Deus do céu, 6h38. Mas que bom, que bom. Hoje foi muito especial. O versículo de hoje, meninas, está em Romanos 8. Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos de Deus, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos, filhas de Deus. Que massa, velho, que massa. Deus abençoe. Vai cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha, mandar os meninos para a escola, mas que momento especial. Eu vou tirar um print, porque hoje nós temos 4 pessoas na live, a live tá crescendo. Vou fazer um print para honrar a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. Amanhã eu tô aqui de novo às 5h55 e eu tenho certeza que nossa mente, nossa vida vai explodir através do amor de Deus. 5? Não é possível. Não, vou fazer outro print para honrar a vida de Paty. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Tá sendo muito especial, muito enriquecedor na minha vida, transbordar na vida de vocês, viu? Amanhã estamos juntas. Tirei outro print, tirei. Estamos juntas amanhã às 5h55 para transbordar ainda mais e acender mais luzes por onde a gente passar, tá bom? Brilha a tua luz, cuida de sua vida. Um beijo. Tchau.